Boa tarde a todos e todas, um prazer estar aqui, ver tantas pessoas queridas aqui para assistir o seminário. Eu vou falar hoje sobre o tema da desigualdade de oportunidades, né? Quem já fez curso comigo sabe que esse é um tema que eu considero muito importante para entender as desigualdades, né? E esse estudo é um estudo que é comparativo, né, do Brasil e da Índia, né? Então a gente vai trazer esse tema da desigualdade de oportunidades. Na verdade, é a desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho, é isso que eu vou colocar um pouco, como é que a gente analisa isso, tá? Fazendo uma comparação entre o Brasil e a Índia. Esse estudo, ele foi feito com o Daniel Duque, que foi meu orientando de mestrado, né, e agora está fazendo doutorado na Noruega. A Tista, que é uma indiana, fez a tese de doutorado dela sobre esse assunto. E a Cristina Terra, que é uma professora da ESSEC, também em Paris. Tá? Então, esse é o grupo de pessoas, de pesquisadores que fizeram esse artigo. Tá? E eu vou trazer hoje a discussão sobre esse tema. Tá? Bom, primeira questão é definir, né, essa desigualdade de oportunidades. O que a gente está chamando de desigualdade de oportunidades, né? É uma literatura muito grande sobre essa questão, tá? A gente pegou um dos autores, porque desigualdade de oportunidades pode ser analisado de diversas formas, tá? A gente pegou uma literatura que faz uma análise mais teórica a partir de um modelo dual de esforço e circunstância, que é de um autor chamado Homer, tá? E as desigualdades de oportunidades, elas estariam associadas a características inatas das pessoas que não têm a ver, que estão fora do controle da responsabilidade dela. Elas não determinam onde nasceu, não determinam a cor que vai nascer, não determinam o sexo, tá? A escolaridade dos pais, a riqueza dos pais, tá? Então, as desigualdades de oportunidades estariam associadas a essas desigualdades decorrentes de características inatas, fora da responsabilidade do controle das pessoas, tá? E a outra desigualdade que viria do esforço da pessoa, né, o processo de geração de desigualdade é heterogêneo, né? E aí a gente está querendo separar dessa geração de desigualdades o que é devido às circunstâncias de características que estão fora do controle das pessoas, da responsabilidade, e do esforço, né, que aí vai determinar o quanto também cada um quer atingir de nível de escolaridade, de quantidade de trabalho, etc. Tá? Então, essa literatura caminhou também para uma visão de que este tipo de desigualdade, na perspectiva da justiça social, é muito mais importante de combater, tá? Porque tem um debate aí de como é que diminui desigualdade e a questão de diminuir desigualdade sem tirar a motivação das pessoas. Então, essa seria uma desigualdade que, do ponto de vista social, tem muito mais consenso para a diminuição, para o combate da desigualdade. Tá? Então, ela seria pior do ponto de vista da justiça social do que a desigualdade proveniente do esforço diferente entre as pessoas. Tá? Eu queria fazer um parênteses, fiz até na aula passada. O Atkinson tem um ponto importante de que, na verdade, a desigualdade de resultados que vem do esforço e das circunstâncias, né, ela acaba sendo determinante também, né, que a desigualdade de resultados do próprio esforço e circunstância. Então, acaba sendo um ciclo que você não consegue romper muito somente, por exemplo, com políticas de combate à desigualdade de oportunidades. Tá? Então, esse é um outro debate que é levado
a partir da importância de diminuir as desigualdades também de resultados, tá? Até para diminuir as desigualdades de circunstância, porque é difícil quebrar esse ciclo. Tá? E aí, esse tipo de desigualdade está associado mais a questões de justiça social, né? Essas desigualdades que vêm de características inatas, a pessoa às vezes tem o mesmo esforço, mas por vir de famílias diferentes, né, de famílias ricas e pobres, com alta e baixa escolaridade, acaba tendo um acesso no mercado de trabalho diferente, né? E isso pode levar a problemas, né, econômicos, do tipo diminuir a produtividade. Por quê? Porque as pessoas ficam desestimuladas, né? Se esforçam e acabam tendo um resultado que é pior do que uma pessoa que tem uma circunstância melhor, mais favorável, tá? Além disso, comprometendo o crescimento econômico, se tem um efeito sobre produtividade, e questões também da estabilidade institucional, que tem a ver com ressentimentos, violência, né, de não conseguir atingir o mesmo resultado que outras pessoas, criando problemas de convívio social, tá? Além disso, quando a gente verifica alta e persistente desigualdade de oportunidades, né, isso é uma questão, né, a gente está vendo aí até no discurso político, né, tem que combater as desigualdades de oportunidades, a gente tem que trabalhar na economia das oportunidades, né? E aí, quando se chama esse debate, a gente está chamando o debate também de políticas mais efetivas em termos de redistribuição, tá? De focar, né, ou trazer mais resultados, mais esforços, mais ações para quem precisa mais, para quem é menos favorecido na sociedade, tá? Então, essas são evidências de políticas, da necessidade de desenhos de políticas redistributivas. Então, qual é a motivação? Por que a gente está comparando, né, Brasil e Índia? Porque são dois países muito marcantes na desigualdade de oportunidades na sua história do desenvolvimento, né? O Brasil, porque foi um país, né, o último país a fazer a abolição dos escravos, né, e teve fluxo muito grande de escravos para o Brasil, e o último a abolir a escravidão, né? E a Índia, por ter o sistema de castas que faz essa divisão social a partir da ocupação das pessoas, né? Então, a gente tem uma divisão de trabalhos puros, de qualidade, que são os acadêmicos, os políticos, né? E os trabalhos considerados inferiores, que são os trabalhos braçais na sociedade. E isso passa, né? É uma questão da estrutura social, tá? Então, o que a gente pensou? Vamos usar a raça, a cor, para colocar como uma característica da estrutura social do Brasil que gera desigualdade de oportunidades, né? E as castas na Índia também como uma estrutura uma estratificação da sociedade que gera desigualdade de oportunidades, tá? Então, a gente vai usar essas duas variáveis características, né, para comparar a desigualdade de oportunidade entre esses dois países como variáveis explicativas, tá? Então, o artigo, ele vai estimar a desigualdade de oportunidades dos salários, tá? São assalariados, depois eu vou dizer por quê, no mercado de trabalho brasileiro e indiano. E o que é interessante, porque tem alguns artigos até que comparam, não com a mesma metodologia e com essa metodologia que eu vou apresentar,
mas comparam as desigualdades de oportunidade, isso que a gente diz que é alta, já tem artigos mostrando isso. Mas a gente vai fazer, além da comparação desses dois países, a evolução ao longo do tempo. Aumentou ou diminuiu a desigualdade de oportunidades no Brasil e na Índia? Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Usando castas para a Índia e raça e cor para o Brasil como circunstâncias associadas a outras circunstâncias comumente usadas na literatura que determinam o resultado, a renda das pessoas, como gênero, a família, né, a educação dos pais, a região de residência. Tá? Então, a gente vai usar essas características, né, raça, cor, casta, gênero, região e escolaridade dos pais, como as circunstâncias, aquelas características que estão fora da responsabilidade das pessoas, tá? E aí, aplicar um modelo, que é um machine learning, né, de árvore de regressão, né, que foi formulado por esses autores, o Brunor e o Naidorf, para estudar a desigualdade de oportunidades no Brasil e na Índia. Tá? A contribuição. O que esse texto, né, traz de novidade para a literatura? Primeiro, identificar, né, a gente já sabe que tem alguns, esses são artigos que já calcularam a desigualdade de oportunidades, porque o primeiro desafio quando a gente vai estudar desigualdade de oportunidades é como mede oportunidades, né? Então já tem alguns artigos que têm essa medição e o cálculo de quanto que representa a desigualdade de oportunidades, tá? Mas nenhum desses artigos faz uma comparação usando a mesma metodologia e usando essa metodologia de árvore de regressão. Além disso, não tem essa análise comparativa ao longo do tempo. Essa pergunta, aumentou ou diminuiu a desigualdade de oportunidades no Brasil e na Índia, a gente não tem na literatura, tá? Não com essa metodologia. Bom, aí, olhando um pouco, né, dá uma ideia do que aconteceu no Brasil e na Índia, a gente está pegando o período de análise de 1990, tá? Anos 90, dos 1990, até 2010. 2012 para a Índia, 2014 para o Brasil. Tá? Esse é o nosso período que dá para fazer essa pesquisa, tá? Comparando os dois países. E o que aconteceu nesse período? O Brasil, a gente já sabe aqui, é um dos países que tem a maior desigualdade de renda no mundo, né? Mas foi um período em que houve uma diminuição significativa da desigualdade de renda. Tá? No caso da Índia, foi um período de crescimento da desigualdade de renda. Então, tem padrões diferentes em termos de desigualdade de renda. Tem uns autores, esse aqui Cacciamali, Barbosa, são alguns autores que fazem também comparação do Brasil e Índia, mercado de trabalho no Brasil e na Índia. Eles mostram que tem algumas similaridades entre essas, são as contrasting trajectories que eles chamam, né, do Brasil e da Índia em termos de desigualdade, mas são países que têm algumas semelhanças do BRIC, tem densidade populacional muito alta, um passado colonial, né, discriminação na raiz do desenvolvimento. Então, a gente tem esse pano de fundo de comparação entre os dois. Mais alguns elementos da comparação para esse período de estudo, né, a gente tem, para os dois países, características diferentes, tá? Mas um período de estabilidade econômica e política, tá? Um caminho, né, de liberalização nos anos 90 que foi feito pelos dois países, tá? Trajetórias de crescimento econômico na Índia mais rápida do que no Brasil, tá? E desigualdade cai no Brasil e na Índia aumenta. Tá?
E os marcantes, né, de política social nesse período é o Bolsa Família, o crescimento do Bolsa Família nesse período, de combate à pobreza e aí contribuição para a diminuição da desigualdade. Mas é óbvio que a gente sabe que no Brasil a diminuição da desigualdade de renda foi um conjunto de fatores, inclusive no mercado de trabalho, aumento do salário mínimo, aumento da formalização do trabalho que levou a isso, né, junto com a política social. E também, né, nos anos 2000, uma série de políticas afirmativas de inclusão no ensino superior. Enfim, teve um monte de política social que vão também trazer possibilidades de diminuir a desigualdade de oportunidades. E na Índia, parecido, com alguns elementos de ação afirmativa, mas um grande programa, que é esse programa aí, National, ação de geração de emprego rural, tá? Foi um grande programa que gerou possibilidades maiores de inserção da população no mercado de trabalho, tá? Bom, para dar uma ideia, essa é a evolução, vamos pegar daqui, né? A evolução da renda per capita, tá? Então você vê que aqui a Índia tem uma trajetória de crescimento muito mais forte do que a do Brasil, tá? Porém, ainda o Brasil tem uma renda maior do que a da Índia. E da desigualdade, olha, a gente entra aqui naquela trajetória, né, a partir de final dos anos 90, né, de diminuição da desigualdade, tá? Uma trajetória de diminuição da desigualdade, enquanto que a Índia vem numa trajetória de crescimento da desigualdade que para a partir de 2010, tá? Aí, também para de crescer, né? De qualquer maneira, ao final, o Brasil tem maior renda per capita e maior desigualdade, tá? Apesar de ter crescido menos e diminuído a desigualdade. Então, a gente ainda tem muito caminho, né, para, mesmo comparado com a Índia, a gente tem uma desigualdade maior. Então, vamos passar para a metodologia. Como é que a gente calcula essa desigualdade de oportunidade, né? Qual foi o método usado para calcular a desigualdade de oportunidade? Então, a gente tem o que a literatura chama dos tipos, né, que são os grupos definidos pelas circunstâncias, né? Então, a gente tem homens, mulheres, as regiões norte, sul, sudeste, escolaridade dos pais alta, média e baixa, né? Brancos, negros e pretos. Então, a gente tem os grupos que são definidos pelas circunstâncias, que a literatura chama de tipos, tá? E essa interação entre os tipos, né, vão gerar rendimentos médios, tá? Para cada um dessas interações, homens, brancos na região norte, tá? Gera uma renda média, tá? E quando a gente vai computar a desigualdade de oportunidade, na verdade, a gente está vendo, quer calcular a desigualdade entre tipos, tá? Porque a desigualdade total, ela é a soma da desigualdade entre tipos, de diferentes circunstâncias, e a gente sabe que dentro de cada grupo também tem desigualdade. Por quê? Porque as pessoas se esforçam mais, menos, sei lá. Sorte também é um fator que acontece, né? Então, a gente está querendo pegar só essa diferença entre tipos para medir o efeito das circunstâncias na desigualdade, tá? E o que tem nessa literatura? Como que a gente escolhe os tipos, né? Ele fica, as características, as circunstâncias, os grupos, como você divide, fica nas mãos do pesquisador, tá? E aí,
você vai particionando a sua amostra, tá? Cruzando todos esses tipos, essas características, o que você vai ficando? Com muito poucas observações, e aí difícil de ver quais são realmente aquelas circunstâncias que são mais importantes, tá? Porque na hora que você vai fazer lá a matrizona com tudo, você acaba não conseguindo ver, porque as observações vão ficando menores, né? Pequenas, um número pequeno para quantificar, tá? E aí não tem muito como ver as mais importantes, as interações mais importantes, tá? E o método que a árvore de regressão vai gerar é essa possibilidade de deixar o algoritmo, o machine learning, formar os tipos mais importantes, tá? Ele faz isso a partir das interações que são mais significativas, tá? Então, ele começa primeiro fazendo um teste, se, por exemplo, a distribuição controlada, né, condicionada aos tipos, a distribuição da renda condicionada aos tipos, ela é semelhante se não fosse condicionada, tá? Aí você já tem um primeiro teste. Então, circunstância importa. Aí ele começa a fazer as interações entre as circunstâncias, por exemplo, escolaridade do pai, para explicar a desigualdade, e vai fazendo as relações com as outras circunstâncias e ver qual é a maior associação ou o menor p-valor, tá? Para dar significância. Aí, se o menor p-valor ou a maior associação, você gera a primeira quebra da árvore, né? A primeira divisão, o primeiro nó da árvore de regressão, é o mais importante. E aí depois a árvore vai crescendo. Esse é o mais importante. Então, escolaridade dos pais. Apareceu como o mais importante, conforme a gente esperava, né? Aí, dessa escolaridade dos pais, veio escolaridade alta e baixa. Aí ele pega esses dois e vê se esses dois, eles associando com os outros tipos, também dá um grau de associação alto para explicar a renda ou um p-valor baixo. E assim vai, tá? Até não ter mais significância, que são os nodos terminais, tá? E aí, o primeiro nodo, né, é o mais importante, e os terminais vão definir as rendas daquele passo. Eu vou mostrar, porque o legal também é que tem uma visualização, tá? Vai representar as diferentes combinações de circunstâncias, os tipos, tá? E a desigualdade, ela é calculada a gente fez pelo desvio do log, da média do desvio do log, né? Mean log deviation, tá? E entre esses nodos terminais, tá? E aí, como que a gente acha, assim, a desigualdade de oportunidades é alta ou é baixa? A gente calcula essa desigualdade entre os tipos, tá? Que é só entre os tipos, porque eu peguei a média daquele tipo e calculei a desigualdade. Não tô vendo intratipo, que seriam as diferenças de esforço. Então, eu pego a média entre tipos, tá? E calculo quanto que essa desigualdade representa da desigualdade total, tá? E aí eu vou dizer se ela é alta, se ela é baixa. Eu tenho alguns outros artigos que calcularam, então eu já sei quando que é uma desigualdade de oportunidade alta, baixa, tá? Então esse é o cálculo que vai dar a participação da desigualdade total, da desigualdade de oportunidades, ou seja, da desigualdade entre tipos,
devido às diferentes circunstâncias das pessoas na desigualdade total. Tá? Qual é a vantagem de usar esse modelo? Eu não preciso especificar o modelo, é o Machine Learning que vai me dando isso. Tá? Os tipos não sou eu que estou determinando, tá? E você tem uma visualização bacana. O Gabriel, né, gosta que dá para visualizar direito, tem uma relação com as árvores, né, de você ver o mais importante até o menos importante. Tá? Então, esse é o artigo, a gente estruturou ele com a evolução da desigualdade de oportunidade, aplicando esse modelo que eu acabei de apresentar, de árvore de regressão, para identificar as interações de circunstâncias que contribuem mais para a desigualdade de renda no mercado de trabalho, tá? E aí desenhar, né, a árvore de regressão. Os dados, vamos lá, agora começam as dificuldades, né, gente? Vamos pegar os dados para montar essa análise. E aí a gente pegou essa pesquisa de emprego e desemprego da Índia, que então, tipo o IBGE de lá, tá? National Survey Official, algo do tipo, Sample Survey Official, que é o oficial de lá, tá? E pegamos as rodadas, eles fazem rodadas de 99, 2000, 2011 e 2012, tá? Qual era a limitação? Não tinha a escolaridade dos pais, que é uma questão extremamente importante para estudar desigualdade de oportunidade, tá? Porém, você tinha a escolaridade das pessoas que moravam na casa. E na Índia, como norma social, tá, os filhos ficam na casa dos pais. É muito mais comum do que no Brasil. No Brasil, a gente diria, não vai dar para fazer esse estudo. Na Índia dá, é uma coisa que acontece muito. Tá? Então, na verdade, eles usam essa corresidência, né? Pais morando com filhos adultos, tá? Não são filhos pequenos. Aqui tem que ser adulto ganhando uma renda no mercado de trabalho, tá? Então, morando com os pais. E um outro problema que a gente queria o quê? Ter o mercado de trabalho todo, né? Assalariados e trabalhadores por conta própria. Então, esse estudo ele tem essa limitação de ser desigualdade de oportunidade no mercado de trabalho assalariado, tá? E tem um salário, um emprego, não é um empreendedor por conta própria, tá? E no Brasil a gente pegou a PNAD de 96 e 2014, que são 2 anos que tem o suplemento de mobilidade social, em que se pergunta para as pessoas, quando você tinha 15 anos, qual era a escolaridade dos seus pais? Qual era a ocupação dos seus pais? Tá? Então, a gente pode fazer a mobilidade intergeracional com essas PNADs. Está na hora de sair outra, né, gente? Para ter uma atualização desses estudos de desigualdade de oportunidades. E o limite. Qual foi o problema que a gente encontrou? Em 96, só se perguntava para chefe de família. Em 2014, perguntou para todo mundo. Tá? E aí, o que aconteceu? Como perguntou para todo mundo e a gente tinha que selecionar somente os chefes de família para ficar comparável, a amostra de 2014 ficou bem menor. Tá? E esse tipo de modelo, ele é muito sensível ao tamanho da amostra. Pensa só, é um modelo que faz só associação para ver a importância, são os p-valores. Tá? Então, ele é sensível a esse tipo de flutuação
da amostra. Então, a gente teve que fazer alguns testes que a literatura já tem, né, como indicação, para ver se o resultado continuava mudando os tamanhos da amostra. A gente fez isso para ver se tinha robustez nos resultados. Tá? Qual é a variável, né? A variável é seleção da amostra. A variável é o salário real, né? E essas são as circunstâncias, já coloquei para vocês, a gente dividiu em 3 grupos. E as outras circunstâncias, gênero, educação dos pais e região. Sempre com o mesmo, tem que ter o mesmo número e significar mais ou menos a mesma comparação, tá? Tanto em termos de educação quanto região. Selecionamos 18 a 45 anos, assalariados e com essa questão da Índia de morar com os pais, tá? E para o Brasil, a educação dos chefes de família. Essas são as distribuição, digamos assim, das características, das circunstâncias, né? Então, a gente vê aqui a distribuição de brancos, que era de 56, passou para 44, de negros, que passou de 6 para 11, né? Da Índia, alta casta, de 30 para 27, aqui ficou constante, o meio cresce mais. Tá? Aqui é uma diferença crucial entre a sociedade brasileira e a indiana, que é a participação da mulher no mercado de trabalho. Tá? Que no Brasil era de 42, aumentou para 50, né, de emprego formal. Aqui a participação em termos de emprego assalariado. Tá? E na Índia de 20 para 16, ainda é muito baixa. E também a questão da escolaridade, né? No Brasil diminuiu bastante, na Índia também diminuiu, mas a gente ainda tem uma população com um nível superior, maior do que na Índia, apesar de estar crescendo nos dois. Tá? Uma evolução semelhante em termos de escolaridade. As estatísticas descritivas, né, o tamanho do domicílio, né, do domicílio é maior na Índia do que no Brasil, mas diminuiu nos dois lugares. Uma participação do rural muito maior na Índia do que no Brasil, né, e da agricultura, por conseguinte. Também do emprego registrado formal, tá? Aí tem uma diferença, foi que a gente conseguiu comparar, que registrado é realmente formal, lá é quem ganha um salário, tá vendo? Um salário regular, eles consideram isso uma situação de emprego regular, tá? Analfabetos diminui nos dois, mas no Brasil é menor, e aí algum nível universitário. Essas são as diferenças, as estatísticas descritivas para ter uma ideia do que a gente está comparando, tá? Então vamos ver as árvores, né? Olha só, não vai dar, fica pequenininha, mas é assim o visual, tá? Você consegue ver o que é esse primeiro nodo aqui? Educação dos pais. Ó. Tá? E aí ele divide como? Nível superior e médio, tá? Nível superior e médio aqui. E aqui analfabeto e fundamental, tá? Essa é a primeira divisão no Brasil, tá? E aí a segunda divisão, tá? Depois da família, em 96, isso é 96, a gente vai analisar ao longo do tempo, vem aqui raça, tá vendo? Do primeiro, quando tem baixa, os pais têm baixa escolaridade, logo vem raça como um fator determinante para as oportunidades no mercado de trabalho, tá? Porém, quando
mais escolarizado, tá? O que influencia, 96, o que influencia mais? Ainda se tem nível superior ou nível médio, tá? E só depois que vai vir raça para escolaridade de nível médio e sexo para nível superior, tá? E aqui a gente tem já raça direto, para quando os pais têm menos escolaridade, e aí depois vem sexo, e aí sexo pode ser com a família, com a educação da família, abrindo a educação da família, ou já direto, tá? E no final aqui vem região, ó, todo esse aqui, região é importante para pais que têm baixa, para filhos que têm pais com baixa escolaridade, a região é importante, tá? Em 96. Aí 2014, esse é 2014. Tá? Primeira coisa que eu acho legal de ver aqui é que a árvore de 2014, tá? Ela ficou menos complexa que a de... Não, peraí, estou na Índia? Não. O que eu fiz? Que barra? 2014, peraí. Então, esse é de 96, tá vendo? Visualmente. Essa é a árvore de 96, tá? E agora para ir para frente. Tá. Aí, esse daqui é de 2014. Já de cara, a gente vê que tem menos, tá menos estratificada a sociedade, tá? E aí, o que a gente percebe é que abre escolaridade, tá? E o segundo abre escolaridade de novo, tá? E depois, isso que eu vou botar aqui, o mais importante, a mudança na sociedade, Eduarda, é sexo, tá? Não é mais raça o segundo, tá? Virou a questão da inserção de homens e mulheres no mercado de trabalho. Tá? Em 2014, mas lógico que tem, tá? Estou dizendo em ordem, o que apareceu, tá? Em ordem. Então, esse é um resultado interessante para entender o movimento da sociedade em termos de oportunidades no Brasil. Tá? E aí depois a gente tem de novo a interação, né, de sexo com raça e região. Região, olha aqui, região não aparece mais. E para pessoas com muita escolaridade, pais com nível superior, acabou, não tem mais sexo e raça, tá? Para pessoas com escolaridade alta. Tá? Isso é uma questão, fiquei pensando, poxa, por que aconteceu? Mas, enfim. Para a Índia, a gente também tem o que como principal? Educação da família. Tá? Esse é o primeiro nodo. E em seguida, a gente também tem casta, como aqui, ó, parece ter família, e aqui para quem tem baixa escolaridade, a região que mora. E depois casta, tá? E aí, gênero não aparece muito em 99, no início do período. Tá? Aí foca nessa árvore de regressão, e olha o que acontece em 2011. Ao contrário do Brasil, ela ficou bem mais complexa. Tem mais estratificação na sociedade para determinar salário no mercado de trabalho. Tá? Então, ela ficou mais complexa, né? Apesar de ter o primeiro e o segundo são os mesmos, tá? Mas aparece, ó, castas. E gênero, mais vezes, começa a aparecer mais vezes, ainda menos do que no Brasil. No Brasil ficou em segundo, tá? Então, tem essa diferença, né, de começar a ser, gênero ser uma circunstância importante também para determinar as oportunidades no mercado de trabalho na Índia. Tá? Então, aqui,
resumindo, né, esses achados, a gente tem nos dois países a persistência, que não é só que a educação da família é importante para explicar as oportunidades, mas isso não mudou ao longo do tempo. Tá? Além disso, alta casta e brancos têm persistentemente maiores salários, tá? E as mulheres, se a gente fosse também ver o nodo embaixo, ele também é preenchido pelas mulheres, menores salários médios. Tá? E o que é interessante, né, para a Índia, casta continua sendo um fator importante, apesar de muitas políticas que tiveram para diminuir, né, esse papel. E o gênero só é importante em 2011. E no Brasil tem uma inversão. Está sempre associado, isso é interessante, né? Essa interseccionalidade a gente vê aqui. Só que em 96 é raça e gênero, e em 2014 é gênero e raça. Tá? E agora pegou a árvore, né? Essa é para ter uma ideia do que aconteceu, e agora a gente vai calcular quanto da desigualdade total se deve à desigualdade de oportunidades. Tá? Então, essa daqui é a desigualdade de rendimentos no mercado de trabalho, com essa amostra que a gente tem. Né? Então, como era de se esperar, a gente tem uma diminuição da desigualdade de rendimentos do trabalho no Brasil, significativa nesse período, tá? E na Índia ficou parada. Tá? Lá a renda per capita aumentou, mas aqui do mercado de trabalho na Índia ficou parada. Aí, vamos olhar esse aqui, que é o cálculo a partir lá da árvore de regressão, aquele between types. Né? Olha o que aconteceu no Brasil, gente. Explica 27% da desigualdade total. Por exemplo, tem um artigo na Alemanha que a desigualdade de oportunidades explica 9% da desigualdade total. Por isso que a gente diz que é alto. Quando compara com outros países, é bem alto para vocês terem uma ideia, tá? É bem alto esse valor. Então, 27%, tá? E ficou, digamos assim, constante. Tá? E na Índia, diminuiu um pouco. Tá? Esse foi um resultado que está dizendo para a gente que, apesar, você pode ter políticas que diminuam a desigualdade de rendimentos, mas não necessariamente isso vai significar diminuição das desigualdades de oportunidade no mercado de trabalho. Tá? Você pode ter achatado a distribuição de salários ficou mais perto, mas as oportunidades não mudaram muito, dependendo das circunstâncias, tá? Que aí a gente está fazendo uma análise relativa, tá? Então, esse é um resultado para o Brasil comparado com a Índia. Na Índia, aumentou a desigualdade de rendimentos, então ficou mais disperso, os salários ficaram mais dispersos, mas diminuiu a desigualdade de oportunidade. As pessoas que tinham menos circunstâncias menos favoráveis conseguiram posições relativamente melhores, mais comparado com o Brasil, mais do que comparado com o Brasil. Reparem, qual país continua tendo mais alta desigualdade de oportunidades? A Índia. Tá? A Índia, apesar da trajetória de diminuição, continua tendo maior desigualdade de oportunidades que o Brasil. Tá? Mas tem uma convergência entre os dois países, o que é um alerta, né, em termos de desenvolvimento. Tá? Então, vou fechar aqui para a gente abrir para questões, para debate. Né? O Brasil tem uma queda significativa da desigualdade, que não foi acompanhada por uma maior inclusão
das pessoas que vêm de circunstâncias menos favorecidas no mercado de trabalho, em termos relativos, tá? Um tem que descer, o outro subir, relativos. Enquanto que na Índia houve não é nada muito significativo, mas houve uma melhora, tá? Um aspecto assim, poxa, melhorou muito. Não, teve uma ligeira melhora, né? Então, o que está dizendo aqui é que as políticas públicas, né, para reduzir desigualdade, que teve muitas políticas, aqui é um debate que a gente pode fazer, né, na verdade, a gente teve um período de redução das desigualdades no mercado de trabalho, né, isso contribuiu para diminuir as desigualdades de rendimentos no Brasil nesse período, tá? Mas, pelo menos até 2014, olha, a gente pode estar vendo, agora pode, depois, não sei, também mudou depois tanta coisa, a gente já não sabe mais qual vai ser o resultado, tá? Mas o que está dizendo para a gente é que são políticas que precisam de muita persistência, né? Para ter efeito nas oportunidades, tá? Precisa de tempo, né, de persistência no tempo para ter efeitos nas desigualdades de oportunidades, tá? Eu acho que essa assim, em termos de política pública, como é que vai fazer para diminuir desigualdade de oportunidade? Persistir nas políticas redistributivas. Mas é persistir mesmo, não dá para fazer e parar e continuar de outra forma, porque aí o resultado não é importante. Você até consegue ver, poderia ter aumentado a desigualdade. Não, está lá parada, pelo menos manteve, tá? Mas para diminuir desigualdade de oportunidades, ou o papel da desigualdade de oportunidades, as políticas têm que ser persistentes, tá? Tem que ter uma avaliação e continuidade, tá? Para ter resultados em termos de desigualdade de oportunidades, tá? Para diminuição das desigualdades de oportunidades no mercado de trabalho. Acesso a rendimentos no mercado de trabalho independente das circunstâncias. É isso, diminuir a determinação da sua renda pelas suas circunstâncias. Família que você vem, a cor que você tem, se é homem, se é mulher, tá? Isso a gente ainda tem que avançar mais em termos de política pública, tá? Para ter resultados mais consistentes, significativos, tá? Outra coisa que vem da árvore, né, o papel da família continua sendo muito importante, mesma coisa, até mais, como a gente viu na Índia, né, as duas, e que ficou aqui também é a questão das mulheres, né? Parece que a gente está indo para uma sociedade, claro que quando a gente bota a dupla desvantagens, né, mulheres negras, você vê que está lá nos menores salários, tá certo? Mas a gente está caminhando para essa questão de gênero ficar como mais importante em termos de oportunidades no mercado de trabalho. Tá? Eu acho que é isso, gente. Fico aberta aí a questões. Obrigada.